Se você já planejou algo grandioso, como por exemplo, ser aprovado no concurso público dos seus sonhos, e depois não fez absolutamente nada a respeito para concretizar isso, não, você não é preguiçoso. Existe literalmente um ciclo neurológico acontecendo dentro do seu cérebro que te impede de perseguir os seus sonhos. E nesse vídeo eu vou te explicar como isso funciona e como resolver esse problema de uma vez por todas. A propósito, eu sou o Thomas, primeiro colocado no concurso de auditor fiscal, e há mais de 10 anos que só o que eu faço é buscar estratégias e técnicas de estudo para você conquistar o seu objetivo o quanto antes. Um pesquisador chamado Tim Pitchell passou literalmente décadas estudando por que as pessoas não cumprem as coisas que elas prometem para si mesmas. E ele descobriu que a procrastinação não é só um problema de gerenciamento de tempo. A procrastinação é um problema essencialmente de regulação emocional. E olha só o que isso significa. Quando você tem uma coisa muito importante para fazer, como por exemplo começar os estudos para concurso, ou começar a elaboração do seu TCC, da sua dissertação de mestrado, ou até mesmo começar um projeto de frequentar a academia com regularidade, e aí quando você realmente começa a pensar em meios de colocar esses planos em prática, é aí que o seu cérebro gera uma emoção negativa. Pode ser por insegurança, por sensação de sobrecarga ou até mesmo por ansiedade. Você pode ter medo de que o resultado não seja bom o suficiente lá no final. E como o seu cérebro não gosta de emoções negativas, ele foge. E é aí que você começa a fazer o que eu chamo de atividades de fuga, que são atividades que num primeiro momento até parecem importantes, mas nada mais são do que você fugindo daquilo que realmente interessa. Você começa a limpar o seu quarto, a organizar sua mesa pela 100ª vez, a pegar o seu celular para ficar fuçando vídeos curtos, e aí de repente aquela sensação negativa de medo desaparece. Você se sente aliviado. Para algumas atividades você tem uma justificativa. Eu vou arrumar o meu quarto porque eu preciso dele em ordem. Eu vou arrumar o meu escritório porque eu preciso do ambiente organizado para estudar. É lógico que você precisa de um ambiente organizado para estudar, mas a questão aqui não é essa. A questão é que você está em busca de um alívio. E é aqui que está a parte mais interessante. O alívio em si já é uma recompensa, e comportamentos que geram recompensas tendem a se repetir. Então, seu cérebro aprende o seguinte: se eu evitar uma tarefa difícil, é aí que eu vou ter aquela sensação de alívio a curto prazo, que é algo positivo para mim. E isso começa a acontecer automaticamente sempre que você se depara com alguma coisa que é mais difícil. E aí o seu cérebro cria aquilo que os cientistas chamam de ciclo de evitação. O ciclo de evitação ele acontece quando o seu cérebro, ao se deparar com uma atividade um pouco mais difícil, desencadeia uma emoção negativa. Aí você, em defesa, não realiza aquela tarefa e se sente aliviado. E da próxima vez que você se deparar com algo difícil, você da mesma forma vai evitar aquele desafio para proporcionar esse alívio para você. Enquanto isso, olha só o que acontece dentro do seu cérebro. Sempre que você se depara com uma tarefa difícil, dois sistemas diferentes competem pelo controle. O primeiro deles é a amígdala, que é o sistema de alarme do seu cérebro. Ela é essencialmente responsável por detectar ameaças ao ambiente. E se eventualmente uma tarefa parece assustadora para você, a sua amígdala vai interpretar aquela tarefa como uma ameaça. Então ela fala assim para você: não faça isso, é muito perigoso, vamos evitar esse conflito. E a segunda parte do seu cérebro que está na disputa pelo controle é realmente aquela que faz você agir. Os neurocientistas chamam de córtex cingulado anterior. Essencialmente, o córtex recebe um sinal da amígdala e, se necessário, ele desativa esse sinal, e isso faz com que você realmente coloque a mão na massa para fazer aquelas coisas que no primeiro momento pareciam um desafio muito grande. Então, quando você, na verdade, procrastina, isso significa que a sua amígdala está vencendo essa disputa de controle. E isso é chamado de sequestro da amígdala, que é basicamente quando o seu cérebro emocional se sobrepõe ao seu cérebro racional e você evita a tarefa que você deveria estar fazendo. E aqui vem o porquê de tudo piorar muito se você não começar a lidar com isso o quanto antes. Cada vez que você entra no ciclo de evitação, você sente medo do desafio, você evita o desafio e você sente alívio. E cada vez que você passa por esse ciclo de evitação, é como se você fortalecesse ele. O ciclo neural da procrastinação, como você deve saber, faz com que tudo aquilo que a gente repete se torne um hábito. E basicamente, no fim das contas,
os seus hábitos acabam definindo quem você é. E aí o circuito da procrastinação acelera, ele se torna basicamente automático e o circuito da disciplina vai enfraquecendo até mesmo por falta de uso. Como se fosse um músculo que você simplesmente não usa mais. Então, se o seu cérebro ele está se treinando para evitar os conflitos e procrastinar, será que seria possível, teoricamente, você treinar ele para fazer exatamente o oposto disso? Bom, Tim Pitchell dedicou mais ou menos 20 anos da vida dele para tentar responder exatamente a essa pergunta. E a resposta é surpreendentemente simples. Basta começar a tarefa. Simples assim. Ou seja, você não precisa concluir a tarefa, você não precisa ter um bom desempenho na tarefa, você só precisa começar e, de preferência, manter a execução dessa tarefa por 5 a 10 minutos. Portanto, o segredo, num primeiro momento, é não pensar no resultado. Seu principal objetivo é evitar, ou pelo menos interromper, esse ciclo da evitação. E olha só as maneiras que ele identificou de você fazer isso. Presta atenção. Primeiro passo. Identifica o que está acontecendo e dê um nome para aquilo que está acontecendo. Quando você sentir que está procrastinando ou evitando alguma coisa, pensa na emoção que você está sentindo naquele momento. Você se sente o quê? Sobrecarregado? Ansioso? Talvez com medo de que o resultado não seja bom o suficiente? Só o fato de você nomear essa emoção já basta. Isso te ajuda a sair do estado emocional para um estado muito mais racional. E o segundo passo é tornar a sua tarefa bem pequena. Basicamente, pensa na menor ação possível que você pode tomar para que aquilo já signifique algum tipo de progresso em relação ao objetivo que você quer alcançar. Por exemplo, não precisa pensar assim, eu preciso virar fera em direito constitucional. Pensa assim, eu preciso abrir o PDF de Direito Constitucional, sentar na frente dele e estudar por 20 minutos. Da mesma forma, se você for para academia, não fica pensando, eu tenho que fazer um treino super intenso durante 1h30. Pensa o seguinte, eu tenho que trocar de roupa, botar o tênis e partir para academia. Esse já é um primeiro passo muito importante. Que a grande questão aqui é a seguinte, o processo em si de cumprir, de executar uma tarefa, concluir uma tarefa, é quase sempre muito mais fácil do que aquele pavor extremo que você sente antes mesmo de começar a executar essa tarefa. E Pitchell demonstrou isso de maneira brilhante num estudo que ele fez. Ele deu pagers a 45 alunos, pagers antes da época do celular, e ele contatava esses alunos 8 vezes por dia até o final desse experimento. E aí sempre que o pager tocava, é como se o aluno tivesse que prestar contas de como que ele está se sentindo, o que ele estava fazendo naquele momento e o que ele sentia em relação à tarefa que ele tinha que executar. E os dados mostraram que os alunos procrastinavam quase sempre aquelas tarefas que eles achavam mais estressantes, desagradáveis ou difíceis. E aí eles substituíam invariavelmente todas essas atividades por outras atividades mais agradáveis e estimulantes. Qualquer um de nós faria isso nessa situação, não é verdade? Mas olha só o que o Pitchell achou mais interessante nesse experimento. Quando os alunos procrastinavam no início da semana, quase sempre vinha uma justificativa nos seguintes termos. Eu trabalho melhor sob pressão. Eu funciono melhor quando eu estou mais perto do prazo. Amanhã eu vou estar com vontade. E outras justificativas nesse sentido. Isso é bem familiar com você que está sempre esperando o edital para estudar, né? Aquele aluno que sempre só estuda quando a água está batendo ali, mas obviamente já é tarde demais. E aí vem a parte mais irônica. Quando finalmente o experimento chegava perto do final, e aí os alunos começavam a se coçar e a realmente botar a mão na massa, nenhum deles estava feliz por ter esperado tanto. Todos eles falavam algo do tipo, putz, eu queria ter começado antes, seria melhor se eu tivesse mais tempo para fazer isso. Ou seja, todos eles queriam mais tempo, queriam ter começado antes e falaram que a tarefa não era tão ruim quanto ela pensava. O que eles precisavam era realmente começar a tarefa. E aí a grande sacada desse experimento é a seguinte, você não está evitando a tarefa, você está evitando a forma com que você acha que a tarefa vai fazer você se sentir. E nesse aspecto, o seu cérebro está errado quase sempre. E agora você pode estar pensando o seguinte, mas eu nunca fico sem fazer nada, eu sempre estou fazendo alguma coisa. Então se eu estou sempre ocupado e se eu não vejo problema em me ocupar com alguma atividade, por que eu não consigo colocar em prática o projeto que eu estou adiando há tanto tempo? E existe uma resposta para isso. O seu cérebro geralmente não vai deixar você ficar no sofá coçando sem fazer nada, porque isso iria desencadear a culpa. E a culpa é outra sensação negativa da qual a amígdala sempre está tentando escapar. Então quando você acaba se ocupando com todas essas atividades completamente desnecessárias, é como se a sua amígdala estivesse disfarçando esses desvios, como se eles fossem produtividade. E aqui existem 2 disfarces específicos que eu preciso discutir com você. O primeiro disfarce é o perfeccionismo. Muitas pesquisas têm demonstrado consistentemente
que as pessoas mais perfeccionistas são as mais procrastinadoras. Porque o perfeccionismo, ele essencialmente faz com que você tenha medo de que o resultado não seja bom o suficiente. E na maioria dos casos, isso faz com que você sequer comece o projeto. Então, além de nunca começar, você disfarça essa inércia com o discurso de que você só não começou ainda porque você está esperando as condições ideais. E depois de ter acompanhado mais de 1.500 alunos ao longo de mais de 10 anos, eu comprovei que mesmo aqueles perfeccionistas que conseguem, de fato, iniciar o projeto, são os que menos avançam e evoluem nos estudos. Mesmo aqueles que são dedicados. É aquele cara que nunca avança na aula, porque ele sente que não entendeu bem ainda o que estava antes. É aquele cara que nunca avança porque acha que o percentual de acertos em exercícios ainda não está satisfatório, então ele nunca sai do lugar. E o segundo disfarce é o que os pesquisadores chamam de procrastinação produtiva. E essa pega todo mundo. Ela é a mais traiçoeira, porque realmente você nunca está sentado no sofá sem fazer nada, você está sempre fazendo alguma coisa. Você está pesquisando, você está organizando a sua mesa, reorganizando a sua mesa, você está planejando as próximas etapas da sua vida. Talvez até mesmo você esteja assistindo esse vídeo agora, ao invés de colocar a mão na massa, eu não sei. E a pesquisa de Pitchell chama isso de reparação de humor a curto prazo. Quando uma tarefa real desencadeia ansiedade ou uma sensação de sobrecarga emocional negativa, o seu cérebro basicamente decide trocar essa atividade por uma outra atividade muito mais simples e segura, mas que ainda assim vai te dar uma sensação de realização depois de concluir essa tarefa. Só que essa atividade, ela não tem o risco do fracasso ou do julgamento, porque são tarefas que têm muito menos consequências. Por exemplo, ao invés de praticar finalmente uma prova discursiva, você passa horas imprimindo as folhas e organizando as suas canetas e o lugar onde você vai escrever. Em vez de encarar aquela disciplina nova de, por exemplo, economia e finanças públicas, você passa um tempão baixando as aulas, dando nomes complexos para cada um, organizando os PDFs em pastas. E em vez de colocar em prática as revisões, que são coisas tão importantes para o seu estudo, você acaba assistindo dezenas de vídeos sobre como revisar, mas não coloca a mão na massa em momento algum. E aí, com tudo isso, você se mantém ocupado, sente que está fazendo coisas úteis, mas no final das contas, aquela tarefa assustadora que você realmente precisava fazer não saiu do lugar. Lembra sempre do seguinte, você não está evitando a tarefa em si. Você está evitando a forma com que você acha que aquela tarefa vai fazer você se sentir. Mas quando você finalmente começa a fazer a tarefa, você sempre vai perceber que o medo de fazer aquela tarefa é sempre muito mais difícil de encarar do que a tarefa em si. Ou seja, pelo amor de Deus, comece, inicie, não se preocupe com o resultado, com o tempo que você vai levar, com a qualidade. Coloque a mão na massa. Essa é a grande barreira. Depois que você superar essa barreira, as coisas vão fluir muito melhor. E agora você sabe como que é o ciclo de evitação, como que o seu cérebro disfarça toda essa situação e como fazer para sair dessa enrascada. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira a entender algumas técnicas, algumas práticas para finalmente colocar as coisas em movimento na sua vida, peço encarecidamente do fundo do meu coração que você se inscreva no meu canal e que você curta esse vídeo para que eu possa continuar produzindo vídeos para ajudar você a conquistar um futuro melhor para você e para sua família. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.